Tivemos um final de semana bem intenso. Para muitos de vocês também tem sido uma semana e um final de semana intenso, né? Mas foi muito gostoso de ver em casa. Os filhos foram para Mariporã junto com os pipocas, né? A Keiko foi participar de uma conferência missionária ali no Emosp, né? E eu fui participar de uma outra conferência missionária lá em Diadema, na Metodista ali. E aí eu estava comentando com a pastora Kátia, puxa, pastora Kátia, justo hoje tem várias conferências, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e talvez nós não vamos ter muita gente na nossa reunião. Mas aí eu comecei a observar tudo que estava acontecendo e eu entendi que na verdade não era ruim que muitas coisas estivessem acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu comecei a entender que existe um mover de Deus neste momento na igreja. Um movimento de despertamento para a igreja, para que ela possa estar olhando para fora, possa estar olhando para os que não têm a Jesus. Tivemos o privilégio de conhecer ontem uma moça lá da Indonésia. Ela, a questão de mais 12, 15 anos atrás, ela foi uma criança órfã, e a questão de 12 a 15 anos atrás, ela então entrou em um orfanato que foi iniciado por uma missão brasileira na Indonésia. E aí então ela veio testemunhar e agradecer a Deus pela igreja brasileira. Ela começou a compartilhar a vida dela e como Deus usou esse ministério lá na Indonésia para ensiná-la sobre as coisas de Deus, sobre o próprio Deus. Ela começou a contar as experiências que ela teve com Deus. Ela começou a compartilhar como Deus a ensinou através de outros irmãos e irmãs em Cristo. E como uma órfã que cuidava ainda de um sobrinho, né, que era pequeno, passou muitas humilhações, muitas privações, mas no meio disso tudo Deus operou, né, sobrenaturalmente na vida dela, e ela então aprendeu a amar o Senhor.
本当に神様を愛することができた、その経験をしたことを明かしされていました。 Apesar de tudo, ela experimentou a graça, cuidado de Deus, né? E ela mencionou, ela estava falando assim, sem parar, né? De repente ela parou e começou a agradecer a Deus por vida de pessoas que estavam ali na conferência, que tinham sido missionários lá na Indonésia e que Deus usou para que fossem seus pais lá na Indonésia. でいろんな悲しいところを通されましたけれども、本当のブラジルから送られた、品物、献金、お祈りで、ブラジルから送られたミッショナリーたちがここにいるで明かしをされ、その中で本当に心から神様を感謝することができると泣きながら明かしされました。 E aí nós vimos o mover de Deus na história, o mover de Deus na vida das pessoas, transformando a vida das pessoas, né? Transformando o coração, transformando a história das pessoas. 神様が本当に歴史の中に働かれ、私たちの心の中に働かれ、そして教会の中に働き、本当に心を変えて新しい人を作る働きを神様がなさっていることを感じさせられました。 E hoje então ela se formou em enfermagem e ela está agora se integrando à equipe dessa missão para estar servindo o Senhor no Camboja. で彼女は勉強し、看護師になり、そしてカンボジアに、ミッショナリーとして送られることになっています。 Está noiva e provavelmente, como ela diz, em 2015 vai se casar e vai estar indo para o Camboja. 婚約をされて、2015年にはカンボジアに行く予定なんです。 Essa foi uma das histórias que nós ouvimos lá em Diadema e que de fato aqueceram o nosso coração. で昨日の証を私たちはヤデマ教会で、聞かされて、本当に私たちの心が燃やされました。 E por outro lado também inquieta o nosso coração. 私たちの心も一度励まされました。 Com relação a nós, igreja, ao propósito de Deus para a nossa vida e para a vida da igreja também. 私たちの教会に、私たちの心に、私たち一人一人にどういう神様の見心があるかということを今知らせられています。 E aí desde o início da semana eu estava pensando sobre os dons, né, espirituais que a gente vem falando, e nós íamos falar de algumas abordagens em relação aos dons, especialmente esses de manifestação. Mas até ontem eu estava na dúvida, mas Deus colocou no coração uma mensagem que na verdade eu ouvi na sexta-feira. 私は本当に神様から与えられたタラントを本当に一人一人持っています。でもいろんなメッセージをここに聞かされました。でも金曜日に聞かされたメッセージが私の心にもう一度刺されました。 Então aqueles que estiveram lá no Mostre, né, da Gro e Beth, talvez vocês vão ouvir pela segunda vez com algumas coisinhas a mais que eu vou colocar. こちらの別な教会であったイベントでもメッセージが同じようなふうに示されたのを私は今朝ここでお書きしたいと思います。 Então essa mensagem é uma mensagem que o missionário David Pierce, né, ele deu na sexta-feira à noite lá no MOSP. 金曜日の夜に話されたメッセージ、ベーシック牧師の話された証であります。 Ele na verdade trabalha com jovens e jovens diferentes. 変わった若者たちとの働きをされています。 Ele tem o visual dele, ele tem um cabelo que vem até aqui assim, né, cheio de caixinhas. 長い髪をしておられます。 E ele trabalha com os jovens lá na Holanda. E aí ele estava falando da necessidade de nós estarmos indo por todos os níveis de pessoas ou faixas etárias de pessoas
e contextos de pessoas diferentes, né? De nós estarmos indo nessas diferenças e falando de Jesus. 彼が言うことには本当にいろんな階級の変わった人、変わった見て変わったような人、一つ違った人たちにいろんな方法で伝道されてないということを話されました。E ele estava falando, na verdade, das diferenças culturais das pessoas, do jeito das pessoas, mas que todos têm sede de verdade de Deus. 文化的に変わっている、またいろんな習慣が違うけれども、そこには神様を求めておるということを話されました。Aí ele falou um pouco sobre o Brasil, né? Sobre qual é a influência que os crentes em Jesus, que a igreja de Jesus está exercendo no país do Brasil. で、私たちのブラジルの中ではクリスチャンはこの社会の中にどんな影響を施しているかということを反省させられました。 As pessoas precisam de verdade. Muitas dessas pessoas têm encontrado a verdade no Brasil, mas qual é essa influência na vida delas e qual é a influência que elas estão tendo na vida, não é? No país do Brasil. クリスチャンになって本当に新しい本当の誠の神様を信じ、いろんなことを教えられていますけれども、その自分を変えられたけれども、国の中でどれだけその変えられたクリスチャンが影響を施しているかということを考えるように言われました。 E aí então ele mencionou essa passagem da Bíblia que nós gostaríamos de abrir agora, é Mateus 8, capítulo 8, versículo 28 até o 34. で、マタイ伝の8章の28節から34節までを皆さんと読みたいと思っています。 A palavra de Deus em Mateus 8, 28 diz o seguinte: Tendo eles chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos, né? Furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Quando viram a Jesus, viestes aqui a atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expele, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles saindo passavam para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. E, vendo, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. 8章28節から34節まで、それから向こう岸ガダラ人の地に好かれると、悪霊に好かれた2人の者が墓場から出てきてイエスに出会った。彼らは手に負えない乱暴者で、誰もその辺の道を通ることができないほどであった。すると突然彼らは叫んでいった。神の子よ、あなたは私とも何の関わりがあるのですか。まだその時ではないのにここに来て私どもを苦しめるのですか。さて、そこからはるか離れたところにおびただしい豚の群れが飼ってあった。悪霊どもはイエスに願っていった。もし私どもを追い出されるなら、あの豚の群れの中に使わせてください。そこでイエスが行けと言われると、彼らは出て行って豚の中へ入り込んだ。するとその群れ全体が崖から海へ雪崩を打って駆け下り、水の中で死んでしまった。顔者たちは逃げて町に行き、悪霊に疲れた者たちのことなど一切を知らせた。すると町中の者がイエスに会いに
出てきて、そうしてイエスに会うとこの地方から去ってくださるようにと頼んで。Eu dei título para essa mensagem que diz o seguinte, né? O que nos impede de experimentar mais de Deus, de Jesus, do Espírito Santo e de sua ação em nós e através de nós? O que nos impede? 今朝のメッセージのテーマとして、私はこう書きました。何が私たちの何がどういうものが私たちがどういうものが私たちの神様の技を閉ざしているか、神様の働き、イエス様や聖霊様が働かんとしていることを何が妨げとなっているかということをここでテーマとしたいと思います。Na verdade, nós vemos pelo texto aqui que a primeira coisa que impede de uma pessoa estar livre para viver os propósitos de Deus, para viver a verdade de Deus na sua vida, o primeiro empecilho são as forças espirituais do mal, os próprios demônios e o próprio espírito mal. 一番大きな妨げは本当に神様の敵、悪魔なんです。Nós vemos Mateus, Marcos e Lucas, eles descrevem de uma maneira diferente. Aqui eles falam de duas pessoas, mas essas duas pessoas relatadas aqui no Evangelho de Mateus eram pessoas extremamente perturbadas, extremamente agressivas, extremamente furiosas. この28節のところに書いてあるのは、悪霊に疲れた2人のものと書いてあります。本当に彼らは手に負えない願望のものであったと書いてあります。Eram pessoas que estavam possuídas de espíritos maus. 本当に悪霊に疲れてたものであります。E por isso não tinham controle sobre si mesmas, mas eram não só possuídas, mas usadas como instrumentos na mão do inimigo. そして悪霊に疲れて、悪霊に使われて、本当に自分が自分をコントロールできないような状態であったこの2人です。Deixando a parte os problemas psicológicos, não é? Que nós sabemos que existem e nós temos visto muito disso acontecer no mundo em que a gente vive. Deixando isso à parte, nós sabemos que existe a influência do espírito das trevas, do espírito do mal na vida das pessoas. 精神的ないろんな問題もありますけれども、本当に悪霊の働きというのもここで聖書が書かれてあります。E uma vez que nós não nos voltamos para Deus, e uma vez que nós não cremos em Jesus e não o recebemos pela fé na nossa vida, nós nos tornamos vulneráveis a esses espíritos sobre nossa vida. 私たちは神様を信じて神様に、用いられない時には本当に悪霊に使われて、本当に悪霊の奴隷となってしまうのです。Todas as pessoas que não têm a Jesus no seu coração, elas estão expostas a influências desses espíritos do mal, influências externas sobre suas vidas, não é? E nós vemos lá em 1 Pedro que fala que o inimigo, o nosso inimigo, ele anda em derredor como um leão buscando uma presa para atacar. で私たちが本当に聖霊に満たされていない時に本当に、悪霊が私たちの周りに、あって、私たちを捉えようとして、いるということをペテロに書かれています。 Então, quando nós não temos a Jesus, nos tornamos vulneráveis a essas pressões externas do inimigo sobre nossa vida, e também nós podemos sofrer, não é? A ação do inimigo no sentido de ele tomar posse da nossa vida e fazer-nos viver de uma maneira que ele quer que nós vivamos. で私たちが本当に神様の手にあって私たちが用いられないときに本当に悪霊が
私たちを捉えて、私たちがしようと思うように彼らこれが自由に私たちを使ってしまいます。 Mas Jesus, o Filho de Deus, que morreu lá na cruz do Calvário e derramou seu sangue por nós, não é? E que ao terceiro dia ressuscitou pelo poder de Deus. Esse Jesus que deu a vida por nós, por nossos pecados, mas que venceu aquilo que o pecado trouxe sobre nós, esse Jesus é capaz de vencer esse inimigo e de nos proteger contra as ações das trevas do inimigo sobre nossas vidas. 私たちのために死んでくださったイエス・キリスト様は私たちをそういうこれの力から守る力があるこのイエス・キリスト様なのであります。 A palavra de Deus diz que, referindo-se a Jesus, quando nós o recebemos, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. 本当に聖書が書かれているのには私たちの中にいる神様は本当に世におる霊よりもすごく大きいと言っています。 Maior é Jesus que fez toda essa obra redentora pelo poder do Pai. Maior é Ele, maior é o poder dele quanto o poder das trevas, quanto o poder do inimigo. この力より本当に優れた神様の力が私たちに注がれるんです。 E se nós, um dia, pela graça de Deus, não tivéssemos crido em Jesus, recebido ao Senhor, até hoje nós estaríamos vulneráveis a essas ações das trevas sobre nossa vida. 私たちは本当に神様の力にとらわれていないならば、本当に今でもまた悪の力がいつ襲ってくるかわからないような状態であったと思います。 Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, nosso Senhor, que faz hoje morada no coração de todo aquele que crê no Senhor Jesus, nele. でも私たちは本当にイエス様を信じたときに、私たちは一人一人、神様が私たちの心の中に雇われて私たちを支配されます。 Vocês veem que no momento em que Jesus se aproximou dessas duas pessoas que estavam endemoniadas, o demônio de pronto reconheceu: o que o senhor está fazendo aqui? O que o senhor veio atrapalhar a nossa festa, a nossa ação aqui nesse local? で、イエス様がここに現れたこの時に、この二人の者は本当に墓から出てきた悪霊にとらわれて乱暴している者は、あなたは何しに来たのか、神の声をあなたはどうしてあなたは私どもと何の関わりがあるのですか、あなたの時では何にここに来て私どもを苦しめるのですかと悪霊に言われました。 Exatamente. O texto fala que o inimigo fala, o demônio fala que temos nós contigo, ó Filho de Deus, Jesus. Jesus foi reconhecido. Jesus causou incômodo, impacto sobre os demônios. E aí os demônios começam a reclamar: vieste aqui atormentar antes do tempo. Na verdade, o inimigo sabe que os dias dele está contado, sabe que Jesus vai voltar em triunfo e vai aniquilá-los, não é? Mas Jesus parece que veio fora do tempo atrapalhar o que eles estavam fazendo, e ele fala: vocês vieram, o Senhor veio aqui me atormentar antes do tempo. これも本当に神様を、イエス・キリスト様を、神様のことを見分けて、あなたはどうして私たちのところに来たのか、まだ自分神様の時ではないのにと悪霊は叫んだんです。 E aí o inimigo começa a falar, e aí então com o Senhor dessa forma, e eles reconhecem a Jesus, Filho de Deus, eles reconhecem a autoridade de Jesus, a santidade de Jesus, o poder de Jesus. Então eles se sentem perturbados, e aí eles ficam intimidados, e aí está lá passando uma manada de porcos ali. で、本当に悪霊も神様を認め、キリストを神様と認めて、恐れ、神様の義なる方、また聖なる方であることを認めるので、本当に、自分たちは恐れてしまって、そこら辺にいた豚の群れを見て、そこにやらせてくださいと頼んだのです。 E diz no outro texto paralelo a esse, que na verdade estava passando uma manada de porcos ali, e Jesus então pergunta primeiro para os demônios: qual é o teu nome? E
e o demônio pergunta: somos uma legião. この別な箇所ではイエス様がこう話している間に、豚の群れがそこら辺に通っていた。イエス様はその群れに見て、あなたは誰であるかと悪霊に言ったので、悪霊は私はレジオンだと言いました。E legião é termo na época usado para o exército que denominava grupo de 5.000 soldados. レジオンというのは本当に5,000人の戦車だったのです。E aí então, o que acontece que na verdade quando Jesus pergunta, fala que a legião, Jesus de uma certa maneira permite que os espíritos não sejam tirados daquela pessoa, mas sejam lançados sobre os porcos. E nós vemos o relato que 2.000 porcos então começaram, quando o demônio entrou sobre eles, começou a correr e se precipitou, sobre um grande abismo. その悪霊は全部その豚の群れに入り、2,000匹の豚がそこで溺れ死んでしまったのです。2.000, porcos que sofreram a presença do demônio sobre eles e foi precipitado sobre, esse local e morreram lá nas águas do mar. この2,000匹の豚が本当のこの悪霊が出るために、犠牲となって、水の中で死んでしまったのです。E aí então nós vemos que os porqueiros, aqueles que cuidavam dos porcos, chegando à cidade, contaram todas essas coisas, o que acontecera aos endemoniados. この豚を飼う者たちは逃げて町に行き、悪霊に疲れた者たちにどんなことが起こったかということを一切町に知らせたのです。Em outros textos paralelos a esse, diz que aquela pessoa que parecia uma pessoa louca, estava agora uma pessoa sã, uma pessoa bem vestida e sentada aos pés de Jesus. 別な箇所ではこの2人の若者は、乱暴な悪霊に疲れていたけれども、それからはもうイエス様のそばに座って本当に人間として、じっとしていたと書かれています。Então nós vemos aqui claramente a ação do poder de Jesus sobre a vida de uma pessoa que crê e que é liberta do inimigo, dos demônios sobre sua vida. でここで私たちはイエス様はどんな力があってこの悪霊に疲れたものを悪霊を追い出し、そしていろんなすごく素晴らしい技を心の中になされるということを私たちは見ることができます。Mas agora com Jesus, essas pessoas que foram libertas dos demônios, agora crendo em Jesus, tiveram suas vidas transformadas pelo poder de Jesus, libertas das garras do inimigo e da influência das trevas. で彼らはこの悪霊に疲れた者たちも神様の力を持ってイエス様の力を持って、変わらされて本当に、まともな人となってそこで神様を信じていたということを見ることができます。E as pessoas agora então, essas pessoas libertas, tiveram a condição de agora terem uma vida com Deus por meio de Jesus, de descobrirem as verdades de Deus para as suas vidas, de saber aquilo que poderia estar verdadeiramente trazendo a paz e a alegria da parte de Deus sobre a vida deles. で彼らはこれからイエス様の教えを聞き、いろんなことを教えられて本当に神様に仕えることができるということを学ぶことができるようになったんです。Então, o que impede uma pessoa de experimentar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e a ação de Deus sobre as suas vidas é o próprio inimigo, mas a autoridade de Jesus e a presença de Jesus liberta as pessoas de tudo isso e dá condições para que essas pessoas vivam essa verdade de Deus nas suas vidas. 本当に悪霊は私たちが神様に仕えることを許しませんけれども、神様の力は、イエス様の力はそれを取り除き、私たちは本当に神様に変えられて
使えることができるようになるのです。Uma outra questão que pode nos impedir de experimentar a ação de Deus Trino e também a ação dele sobre nossas vidas, mas através de nós também, para levarmos essa mensagem de boas novas e de libertação para as pessoas. O que pode nos impedir muitas vezes também é quando eu me apego ao corpo, quando eu me apego às coisas, quando eu me apego às coisas e ao corpo e me desapego de Jesus. でもう一つ私たちが本当に神様との交わりを深めないようにするのは、私たちは持ち物、またこの見るところには、豚の群れを私たちは本当に、これが大切なものとするときに私たちは神様の技を見ることはできません。Os porqueiros, eles ficaram assim impactados, maravilhados por aquilo que Jesus havia feito na vida, não é? Desses endemoniados, mas também eles ficaram impactados com o que Jesus tinha permitido que o inimigo fizesse na vida dos porcos deles. この豚を飼う人たちは本当に神様、イエス様の力を見て、こんな素晴らしい、この悪霊に疲れた者が本当にまともな人間となったということを素晴らしいと思っていましたけど、もう一つは、この悪霊が豚に入って豚全部死んでしまったということも本当に何か自分たちは素晴らしい、奇跡なことが起こったと彼らは感じたでしょう。Ao invés de se apegarem à obra maior de Jesus, que foi a libertação dos endemoniados, deixando livre para viver a vida em verdade, né? E a vida de Deus nele, ao invés de eles apreciarem isso, ao invés de eles desejarem isso ardentemente, ao invés de eles buscarem isso para suas próprias vidas, daquilo que com os olhos deles eles puderam presenciar e ver a libertação de Deus, ao invés de desejarem isso, né? O que eles fizeram com Jesus? Eles pediram para que Jesus saísse da cidade. で彼らはこの豚を飼う人たちは神様がイエス様がなされた技、本当にイエス様を認めて本当に大きな技をなされたということを認めて信じるより、町中の人たちに行ってそのイエス様が豚を殺したということを言って、イエス様がその町からできてくださるようにと言ったのです。Então, o versículo 34 diz: Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus. Poderia ser um encontro muito bonito, de eles crerem, de eles agora se voltarem para Jesus. Mas olha só, então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. 34節すると、町中の者がイエスに会いに出てきた。で、町中の者がイエス様を見に来たのは、イエス様を信じるために来たとすれば、本当に素晴らしいものであったと思いますけれども、彼らはそこを去ってくださるようにと頼んだのです。Que tristeza. 本当に悲しいことです。Eles deram mais importância não aquilo que Jesus havia feito de libertação, mas provavelmente eles deram muito mais importância aos porcos que eles tinham, que eles perderam e que eles não queriam abrir mão. で、彼らはイエス様が悪霊を追い出して、まともに2人の人を飼えたというより、豚をなくした方が彼らの損が多かったという感じで、それがもっと大切だったという感じでイエス様が去ってくださるようにと言ったのです。E eu gostei muito da maneira prática que o missionário David Pierce colocou que nós podemos ter porcos na nossa vida e dar muita importância a esses porcos da nossa vida e deixarmos de seguir a Jesus verdadeiramente.
で、昨日のメッセージでは本当に私たちはいろんな歌を私たちが飼っていて、それが大切なものとしてイエス様に使えるのを第2番に回してしまうことがあるのではないかというメッセージでありました。Ele cita algumas coisas aqui, não é? Ele dá nome aos porcos. どういう歌であったかということをここで話されました。Ele fala que nós podemos ter porcos de relacionamentos. 人間関係の歌があるかもしれません。No sentido de que nós podemos ter alguns relacionamentos, e ele estava falando para jovens, é claro, ele falou que alguns relacionamentos que nós temos com talvez namorada, namorado, ou com outras pessoas, sejam amigas, ou seja até pessoas da própria família, que nós damos tanta importância a isso, tanta prioridade a isso, que nós não abrimos mão desse relacionamento para poder seguir a Jesus. 私たちは人間関係の中で私たちの愛する人、私たちの家庭のもの、また友達、友人、そういう人たちの関係をすごく大切にしてイエス様を大事にしないということがあるのではないかという、そういう疑がいるかもしれません。Ele contou da história dele que quando ele teve o chamado para ser um missionário no meio desse pessoal doido, o Senhor falou para ele: olha, David, eu quero que você permaneça solteiro. 彼は若い時に本当にいろんなおかしな格好をして長生きをしてたので、おかしな人たちの中にいたけれども、彼に神様は呼びかけて、ミッショナリーとして働かないかと神様は呼ばれたのです。Mas ele falou: Senhor, se essa é a tua vontade, então, e se o Senhor me ajudar, eu permaneço solteiro. 彼はいつまでもじゃあ結婚しないでいなさいと言ったので、神様が本当に私をそういうふうに呼ばれるなら、私は一人者として生きていこうという返事をしました。Mas depois, então, Deus, pela misericórdia e graça, deu uma esposa para ele. でも神様は憐れみを持って彼に新しい人生に入った時に、奥さんを与えられました。Mas eu fico pensando que quando nós deixamos o nosso coração ressentido, amargurado, quando nós não resolvemos essas questões do nosso coração de relacionamento com outras pessoas, não é? Na verdade é como que nós segurássemos o porco, né? E não deixássemos esse porco ir, não é? E com isso nós deixamos de experimentar a ação de Deus sobre nossas vidas também. 私たちの人間関係の中ですごく大切にして、それが本当に一番大事なものとして保っている間にイエス様との関係を厳かにしてしまう可能性があります。Será que você tem esse porco na sua vida? そういうことを私たちは心の中に養っているのではないでしょうか。Outro porco que nós podemos nos apegar e impedir de reconhecer e de seguir a Jesus é com relação à preguiça. Quando ele falou isso, eu levei um susto. もう一つは豚の中で見ることができるのは私たちの怠けやすい心とおっしゃいました。Eu confesso a vocês que eu também sou meio protelador, né? Gosto de deixar as coisas para mais tarde, mais tarde, mais tarde. よく私は今するのではなくまた後にやろうということにいつも伸ばしています。E no fim, isso na verdade é muito prejudicial para a nossa vida. でそれが本当に私たちに害することが何回もあります。Porque quando nós sabemos que uma coisa é importante e precisa ser feita, quando nós ouvimos a voz de Deus e sabemos que precisamos obedecer, se a gente vai postergando isso, nós vamos impedindo da ação de Deus na nossa vida e através da nossa vida na vida de outras pessoas. 私たちが本当にそういう人間関係、またその怠けを持って私たちが後に回している間に私たちは本当におこそかにして神様の交わりを忘れてしまいます。Será que esse é o seu corpo? そういう怠けの歌が私たちの中に残っているのではないでしょうか。O outro corpo que ele falou é
escrevi aqui, mas eu lembrei, é o corpo do materialismo. 物質的な価値観が私たちを襲っているかもしれません。 Não há nada de errado nós termos coisas, não há nada de errado nós planejarmos para conquistarmos coisas. 私たちが持ち物をたくさん持っている、またそれを蓄えようとしていることは悪いことではないかもしれません。 Mas como eu sempre digo aqui, isso não pode ser o tesouro da nossa vida, porque onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. 物質を持っているときに、蓄えるときに、本当に私たちはそれを宝物としてしまいます。でそこに宝物を私たちは天に積むときに、私たちの心も天につながります。 Nós temos outro corpo também, que é a luxúria, não é? Que é a imoralidade. でもう一つは本当に、悪い遊びであります。 Na verdade, esse pecado muitas vezes é feito no oculto, sem ninguém estar vendo. 誰も見ていないところで私たちが行う技であります。 Eu acho que hoje nós temos um grande problema. Nós temos, por um lado, a facilidade de acesso à comunicação e a tanto material que a gente pode ver, que a gente pode estudar, que a gente pode pesquisar. で私たちは今の時代は本当に新しい時代でいろんなものに私たちは身を通すことができるようになっています。 Mas por um outro lado, muito lixo, muita imoralidade, muitas coisas que, na verdade, nos impedem da ação de Deus sobre nossas vidas. 悪い遊び、たくさんの悪いことが私たちの目に入ってきます。そして神様の交わりを閉ざしてしまいます。 Pornografia na internet. 悪いポルノ。 Não é? E tantas outras coisas mais que muitas vezes as pessoas, jovens e adultos, muitas vezes, não é? Começam a se envolver e a deixar que esse seja um pouco da sua vida. 若い者、特に若い者ですけども、年を取った大人でもそういう悪いことを心の中に養いことがあります。 E ele citou, não sei se foi ele, já nem sei, conversei com tantas pessoas, mas que uma pessoa que cuidava de um estúdio de gravação de CDs evangélicos, ele falou: olha, eu não quero saber mais dessas bandas evangélicas. いろんなスタジオで撮影をする人がもう信教の働きは自分はもうやりたくないと言いました。 Estou cansado de ver essas bandas evangélicas cantando músicas evangélicas, mas aqui no estúdio acessando sites pornográficos. いろんな信教の歌を人たちもいますけれども、その中ではその個人化したところではいろんな悪いことを見ていることを私は経験しましたと言っていました。 Amados irmãos, não é? Para que nós possamos experimentar no Deus Trino, da ação dele sobre nossas vidas e através de nós, não podemos segurar os corpos que Deus nos deu. Nós precisamos deixá-los ir, não é? Com os seus demônios, não é? E nós precisamos escolher Jesus, escolher a verdade dele, a caminhar com ele na nossa vida. 私たちは神様の技を私たちの心に見たいと思うなら、私たちは神様から与えたかもしれない私たちの歌を悪霊と一緒に追い出さないといけないかもしれません。 E por último, que o pastor, o missionário David Pearce fala que é dos piores dos porcos é o orgulho. で、私たちの中にいる歌の中で一番悪いのは高ぶりの心であります。 Quando nós achamos que somos alguma coisa em nós mesmos, quando nós achamos que nós podemos fazer alguma coisa por nós mesmos, quando nós não consideramos Deus em todas as áreas da nossa vida e vivemos da forma como achamos que é melhor, não é? Quando nós nos tornamos orgulhosos e autossuficientes em nós mesmos,
é quando nós perdemos a oportunidade da ação de Deus sobre nossa vida. 私たちが本当に自分たちは何かであるような感じをし、私たちは本当に自分で何でもできる、一人でできるという高ぶりの心を持つときに、本当に神様の技を見ることができません。Tiago fala, né, de a gente fazer planos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou conquistar aquilo outro, né, vou fazer assim, assado. Nada contra o planejamento, né? Mas tem a ressalva lá de Tiago, se o Senhor quiser. ヤコブの手紙には、私たちはあれをしよう、これをしようというプランを立てます。けれども、私たちは悪いことをするのではない、いいことをするかもしれませんけれども、私たちは神様が許すならということを忘れてはいけないということを言っています。Será que nós temos algum desses porcos? そういう村上の歌が私たちの心に養っておられるのではないでしょうか。Nós estamos resistindo em deixá-lo ir. 私たちはこの歌を飼って私たちはそれを大切にしているのではないでしょうか。Nesse momento em que nós queremos celebrar a ceia do Senhor, 私たちは聖餐式に来たいと思います。 queremos olhar para a cruz de Jesus. 私たちはイエス・キリスト様の十字架を見分けたいと思います。 Queremos olhar para o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário por você e por mim. イエス様の流された血、また私のため、あなたのために流されたその血を思い出してください。 E queremos então agora pedir que o Senhor nos lave, entregar esses porcos da nossa vida ao Senhor, para que Ele tire isso da nossa vida. で私たちは今私たちの心の中からこの第一切を神様の御前に捧げ、そして新しいイエス様の血が私たちの中に流されて洗ってもらえるように。 Se você tem alguma questão de relacionamento, acerte com o Senhor e acerte com a pessoa que você sabe que tem que acertar. 人間関係の中でうまくいってないようなことがあるならば、神様の前に告白して、神様にそれを直してくださるように。 Se você tem problema com preguiça, confesse ao Senhor e peça para Ele te libertar disso. 怠けの疑いなら私たちは神様にそれを捧げましょう。 Se você tem algum problema com materialismo, de querer muito alguma coisa e não considerar a Deus, entregue isso para o Senhor. 物質のものにとらわれている私たちの疑いなら、神様にこれを捧げて、神様が自由にしてくださる。 Se você está tendo algum prazer secreto que é contrário à vontade de Deus, deixe isso. 悪い遊び、悪いものを見ている私たちの疑いなら、 Se você está vivendo em orgulho, não é? Em autossuficiência em si mesmo, se quebrante e se humilhe diante da presença do Deus vivo. 高ぶる心があるなら、本当に神様に、前に捧げて、砕かれて、謙遜なものとならせてくださるように。 Pai Celestial, nós queremos te agradecer, porque um dia o Senhor nos transportou do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. E obrigado, Senhor Deus, porque a presença do Senhor conosco também tem nos dado a possibilidade de sermos libertos e livres de toda ação demoníaca, de toda a influência das trevas sobre nossas vidas. Mas, Senhor Deus, nós sabemos que podemos muitas vezes dar brechas na nossa vida, assim como essas pessoas rejeitaram Jesus, preferindo ficar com seus porcos. Queremos pedir, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a tudo aquilo que impede a ação do Senhor na nossa vida, que o Senhor possa nos ajudar a estar nos entregando ao Senhor, estar sendo lavado pelo sangue de Jesus e sendo liberto dessas práticas que nos impedem, Senhor Deus, da manifestação do Senhor em nós e através de nós. Pai, nesta hora que vamos estar relembrando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, queremos pedir a Deus que o Senhor nos ajude a fazer dessa oportunidade uma oportunidade em que nós possamos entregar ao Senhor todos os porcos da nossa vida e estarmos escolhendo o Senhor, os caminhos do Senhor, a presença do Senhor conosco.
dirija-nos nessa hora. Pedimos, Senhor Deus, a ação do Teu Santo Espírito, que é aquele que nos dirige a toda a verdade, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo do Senhor, e aquele também que nos ajuda a deixarmos e a vivermos, Senhor Deus, uma vida para o Senhor. Dirija-nos nessa hora, sonda-nos com o Teu Santo Espírito. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós gostaríamos agora de